Tomemos algum tempo para refletir sobre a palavra de Deus, com o sermão intitulado Anéis de Crescimento Celestiais. Diz-se que uma árvore forma um anel de crescimento por ano. Os anéis de crescimento de uma árvore contêm um registro detalhado das provações e sofrimentos que a árvore suportou ao longo do ano. Num ano, a árvore sofreu com a seca. Noutro, foi infestada por pragas e doenças. E noutro ainda, foi atingida por um raio. Todas estas lutas e experiências da árvore estão registadas com precisão nos seus anéis de crescimento. Alguma vez notaram tais vestígios nas árvores? Já alguma vez pensaram, a árvore deve ter sofrido muito por causa da seca? Normalmente, a maioria das pessoas não o pensa. Pensemos nos nossos anéis de crescimento celestiais. Que tipo de registro estaria contido nos anéis de crescimento dos filhos de Sião que procuram entrar no reino de Deus? Diz-se que os anéis de crescimento das árvores, nas regiões temperadas, são mais distintos. Nas regiões tropicais com poucas alterações climáticas, os anéis de crescimento das árvores são fracos. Há até árvores cujos anéis de crescimento não podem ser encontrados de todo. Os anéis de crescimento são mais evidentes em regiões com mudanças sazonais distintas, como a primavera, o verão, o outono e o inverno. Anos de seca, anos de chuva intensa e inundações, anos em que a árvore foi atormentada por pragas, e anos em que a árvore foi atingida por um raio. Diz que todos estes acontecimentos podem ser analisados a partir dos anéis de crescimento. Quando regressarmos ao nosso eterno lar celestial, também teremos anéis de crescimento que mostrarão claramente como vivemos para o Evangelho do Reino. Deus e os anjos poderão sabê-lo imediatamente. Como podem sabê-lo? Podem sabê-lo olhando para os nossos anéis de crescimento. Quanto trabalharam pelo Evangelho de Cristo, esforçaram-se ao máximo. Tudo isto está registado com precisão nos nossos anéis de crescimento celestiais. Deus criou os anéis de crescimento nas árvores, marcando as suas experiências de dor, tristeza, angústia. Embora a árvore não possa falar diretamente, ela fala através dos seus anéis de crescimento. Então, como devemos formar os nossos anéis de crescimento para o reino dos céus? Não deveríamos seguir a vontade de Deus com um coração ardente para salvar as almas, uma a uma? Pois essa mentalidade também será registada. Não está escrito que Deus sonda os nossos corações e mentes. Não podemos dizer mentiras perante Deus. Ao examinar os anéis de crescimento, podemos identificar os períodos em que a árvore sofreu fogo, seca ou frio extremo. Embora a árvore não fale diretamente, podemos compreender isto claramente, apenas olhando para os seus anéis de crescimento. Da mesma forma, não precisamos de dizer a Deus, Deus, eu vivi desta forma ou eu vivi daquela forma. Pois Deus sabe tudo ao olhar para os nossos anéis de crescimento celestiais. Todas estas coisas, o quanto oramos, o quanto ouvimos os sermões, o quanto estudamos a palavra de Deus e o quanto pregamos, estão registadas nos nossos anéis de crescimento para o reino dos céus. É por isso que Deus diz, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se semearmos zelo, colheremos certamente os resultados do nosso zelo. Deus concede certamente bênçãos e recompensas àqueles que trabalham com zelo. Para aqueles que trabalham com diligência, a sua diligência trará, sem dúvida, resultados.
Aqueles que são preguiçosos e indolentes colherão inevitavelmente os resultados da sua preguiça e indolência. Dos 66 livros da Bíblia, um dos versículos mais temíveis é: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Sempre que penso nessas palavras, fico inquieto. Será que semeei algo de errado hoje? Hoje, devo semear o que é correto. Assim, dia após dia, estamos a formar os nossos anéis de crescimento celestiais. Por isso, peço-vos encarecidamente que formem anéis de crescimento cheios de graça, em casa, na igreja e na linha da frente do Evangelho. Vejamos Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, como é que ele recompensará a cada pessoa, segundo as suas obras. Irmãos, as recompensas que receberemos no céu são eternas. Nesta terra, não há campeão que detenha uma medalha de ouro para sempre, pois não? Depois de algum tempo, outra pessoa tomará o lugar do campeão. Mesmo que seja estabelecido um bom recorde mundial, acabará por ser quebrado por outra pessoa. No entanto, no reino dos céus, tudo o que recebemos é eterno, de uma vez por todas. Portanto, Deus dará a cada um segundo as suas obras. Como é que Ele sabe o que cada pessoa fez? Meus irmãos, dentre as árvores que hoje existem, há uma nos Estados Unidos com 5.000 anos. A alegria, a tristeza, a dor e a angústia que a árvore experimentou a cada ano estão todas gravadas nos seus 5.000 anéis. Se alguém consegue analisar e interpretar os anéis de crescimento das árvores, quanto mais não poderá Deus analisar os anéis de crescimento celestiais que Ele nos permite formar. Assim, não será melhor criar anéis de crescimento que brilharão quando regressarmos ao céu? Vejamos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, o que ceifa o homem, isso também ceifará. É uma verdade absoluta. Se algo for feito com o mais leve pensamento maligno e ímpio, o seu resultado refletirá inevitavelmente essa mesma natureza. Se for semeado algo mau, jamais crescerá algo de bom. Onde se semeia feijão, cresce feijão, e onde se semeia feijão vermelho, cresce feijão vermelho. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Meus irmãos, estas palavras são absolutamente verdadeiras. Mesmo quando vocês pregam, os resultados variam dependendo da vossa atitude. Mesmo que todos os anéis pareçam iguais, Deus reconhece imediatamente quais foram formados pelo sofrimento. Mesmo que oremos apenas uma vez, uma oração derramada perante Deus com um coração sincero e pesaroso é muito diferente de uma oração feita por mero hábito. Se orarmos não com fé, mas por uma conformidade cega, pensando, já que todos os outros oram, também eu, como crente, devo orar, tais orações também ficam gravadas nos nossos anéis de crescimento celestiais. O que oramos às 9 horas e às 15 horas de hoje também foi gravado. O mesmo aconteceu com a oração da manhã ao acordar e a oração da noite antes de se deitar. A seriedade com que procuramos Deus e o tipo de fé com que o procuramos estão gravados nos nossos anéis de crescimento, que se vão formando um a um. Por isso, devemos eliminar qualquer coração enganoso, pensamentos injustos e mente desobediente. Como está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 12, guardai os mandamentos de Deus, porque este é o dever de todo homem. Está escrito,
que só então Deus deixará as nossas bênçãos brilharem como as estrelas no céu para todo sempre. Vejamos o versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá. O que colherão da carne? Corrupção. É porque semearam para a carne. Mesmo que uma ação exteriormente pareça fazer parte da obra do Evangelho, se interiormente for impulsionada pelos próprios desejos e esperanças para a carne, então inevitavelmente colherão a destruição da carne. O nosso Deus é o Deus verdadeiro e o Deus da verdade. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Irmãos e irmãs, se compreendermos corretamente a verdade da vida eterna que Deus nos concedeu e tivermos esperança verdadeira no reino dos céus, devemos formar anéis de crescimento de esperança no reino dos céus a cada dia. Ao realizar a obra do Evangelho, devemos todos servir com um coração fiel e dedicar-nos ao Evangelho com fervor. Quando é tempo de venerar Deus, não devemos apenas ficar sentados de braços cruzados, só porque é o tempo do culto. Pelo contrário, ao recordarmos a sua graça, como Ele criou o céu, a terra e todas as coisas para nós, construiu este belo mundo para os pecadores, para que pudéssemos regressar ao reino eterno, e deu o seu próprio corpo como se nada fosse, derramando o seu sangue na cruz. Devemos oferecer o nosso culto de uma forma ainda mais santa e reverente. Assim, no livro de Êxodo, capítulo 20, como somos instruídos a guardar o dia de sábado. Não devemos vir à igreja com uma fé superficial, que é apenas por obrigação ou para preencher o lugar. Pelo contrário, devemos oferecer um culto fundamentado na santidade e cheio de genuína ação de graças a Deus. Até a mentalidade de uma pessoa é registada. Este é o anel de crescimento da árvore. Tal como Deus criou os anéis de crescimento na natureza, vemos que tudo a nosso respeito também é gravado nos nossos anéis de crescimento espirituais a cada momento. Nas regiões tropicais, onde o clima muda muito pouco, as árvores muitas vezes não desenvolvem anéis de crescimento claros. Não se formam porque não há dificuldades nem mudanças para elas. Por isso, os vossos anéis de crescimento espiritual não devem permanecer inalterados, apresentando apenas marcas opacas e sem vida. Ao pregarmos o Evangelho com diligência, por vezes podemos enfrentar dificuldades, por vezes ser ignorados, por vezes ser impedidos, e por vezes, no meio dessas provações, podemos receber de Deus os frutos da sua graça. Através deste processo de constante mudança, os nossos anéis de crescimento celestiais são formados pela graça. É por isso que Deus diz aos seus filhos que, até chegarem ao céu, devem ser fiéis até à morte. Como o tempo é demasiado curto, mesmo tal fidelidade pode não formar belos anéis, pelo que os exorta a derramar ainda maior zelo e paixão. Então, quando regressarmos ao nosso eterno lar celestial, Deus conceder-nos-á uma coroa sobre a cabeça que brilha para todo sempre. Vejamos Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. O que é que Deus nos diz para fazer? Ser fiel até à morte. Quando olhamos para a nossa vida, a partir do mundo celestial que é eterno, o tempo da nossa vida é demasiado curto. Se simplesmente aproveitarmos este tempo com facilidade, complacência e paz de espírito,
Os nossos anéis de crescimento no reino dos céus serão inevitavelmente fracos e mal formados. E pior ainda, haverá casos em que não se forma de todo nenhum anel de crescimento. Portanto, Deus diz: sê fiel até à morte, e dar-te-ei. O que é que Ele vos vai dar? A coroa da vida. Irmãos e irmãs, todas as bênçãos e recompensas registadas na Bíblia são notas promissórias. Isto certamente se cumprirá, e assim procederá. De acordo com a profecia de Mateus capítulo 25, o noivo demorou a vir, e as 10 virgens que saíram ao seu encontro ficaram sonolentas e adormeceram. Nessa altura, quem disse Jesus que era sábio? Ele disse que as que prepararam azeite de reserva foram sábias. As restantes não prepararam azeite de reserva, esperando simplesmente a vinda do noivo. Então, o noivo veio. No entanto, ele veio um pouco mais tarde. O noivo chegou um pouco mais tarde do que esperavam, pelo que o seu azeite estava prestes a esgotar-se. Assim, elas não tinham azeite para usar durante o banquete nupcial. Quando saíram para comprar azeite e, ao voltarem, bateram à porta, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Como respondeu Jesus? Ele disse-lhes: Não vos conheço, e mandou-as embora. Irmãos e irmãs, o nosso azeite da fé nunca deve ser temporário ou limitado. Temos de ser capazes de seguir e aceitar a vontade do Pai, como lhe apraz. Quando olhamos para nós mesmos, não somos nós os pecadores que pecaram no céu? Só o perdão dos pecados já é suficiente para cantarmos cânticos de gratidão todos os dias. Mas ainda assim alguns dizem: uma vez que Deus não fez as coisas de acordo com a minha vontade, não o seguirei. Se não seguirmos a Deus, quem sofre o prejuízo espiritual? Não é que Deus precise de nós. Pelo contrário, de quem precisamos nós? Nós precisamos de Deus. Para onde quer que Ele nos conduza, devemos seguir até ao fim e adquirir todos os anéis de crescimento para entrar no eterno reino dos céus. Pensem em Josué e Caleb. Por mais magnífica que fosse a fortaleza de Jericó, ela não se pôde tornar um obstáculo para eles, porque Deus estava com eles, não é verdade? A nossa igreja é a igreja que serve o mesmo Deus. Eu peço-vos sinceramente, mais uma vez, que nunca se esqueçam de Deus e que tenham continuamente em mente que estamos a realizar a obra do Evangelho juntamente com Ele. É por isso que Ele diz: sê fiel até à morte. Vejamos mais um versículo sobre isto em Lucas capítulo 19. Vejamos Lucas, capítulo 19, versículo 12. Então, disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom. Porque foste fiel no pouco, o que é que ele havia feito? Os anéis de crescimento celestiais desta pessoa estão inteiramente cheios de fidelidade. Porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio, então, outro, dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei.
Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Porque não puseste o meu dinheiro no banco. E, então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem, o que lhes acontecerá. Deus concederá mais bênçãos àqueles que ganharam muito por serem fiéis. Mas quanto àqueles que nada têm, até o que têm lhes será tirado. Irmãos, tudo isto está gravado nos nossos anéis de crescimento celestiais. Que bela história contarão os nossos anéis de crescimento celestiais. Aos olhos do Pai, devemos ser como o servo sábio, que ganhou mais 10 minas, e foi elogiado com as palavras: muito bem, servo bom. Recebe os resultados da tua fidelidade, porque semeaste fidelidade em tudo o que fizeste. Não disse eu, que se colhe o que se semeia. Espero que todas estas bênçãos fiquem gravadas nos nossos anéis de crescimento espiritual e que todos os membros da nossa família de Sião sejam capazes de alcançar tais resultados. De acordo com a Bíblia, existem anéis de crescimento que incluem a obediência e a fé. Alguns deles dizem: amai-vos uns aos outros e está em harmonia uns com os outros, cedendo uns aos outros. Alguns dizem: fazei o bem e temei a Deus e guardai os seus mandamentos. Alguns dizem: participai na graciosa e divina natureza de Deus. Existem muitos tipos diferentes de anéis de crescimento. Tudo o que vivemos será gravado nos nossos anéis de crescimento do reino dos céus, um a um. Deus diz que aqueles com os anéis de crescimento para o inferno irão para o inferno, e aqueles com os anéis de crescimento adequados ao reino dos céus irão para o reino dos céus. Passemos ao livro do Apocalipse, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, como foram julgados, segundo as suas obras. Os anéis de crescimento celestiais contam-nos a história das nossas vidas. As alegrias e tristezas que suportamos, as dificuldades que enfrentamos, e se, no meio de perseguições e provações, perdemos a fé ou seguimos Deus até ao fim. Nós não podemos conhecer a situação de cada indivíduo. No entanto, Deus lê todas estas coisas, através dos anéis de crescimento celestiais, que estão escritos dentro de nós. Versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, como é que cada pessoa foi julgada, segundo as suas obras. Serão julgados de acordo com os seus pensamentos, a sua fé e as suas ações. Tudo isto, uma ação, uma palavra e um ato, torna-se os seus anéis de crescimento no reino dos céus. Tornam-se um registro que nunca poderemos reverter. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. No Apocalipse do apóstolo João, está escrito que cada pessoa foi julgada segundo as suas obras, conforme o que estava registado nos livros. Portanto, que os anéis da fidelidade, gravados pela vossa devoção até à morte, sejam totalmente inscritos nos vossos anéis celestiais,
para que, quando regressarem à eterna pátria celestial, vos torneis pessoas abençoadas e gloriosas, brilhando para sempre como as estrelas dos céus. Até ao dia em que o Pai chegar, temos de nos dedicar a salvar o mundo. Hoje, estudamos juntos a Palavra de Deus com o sermão intitulado Anéis de Crescimento Celestiais. Esperando que tenham recebido muita graça, concluo o sermão de hoje. Muito obrigado.